Bom dia, meus queridos, na graça e na paz de Jesus. Hoje, infelizmente, não estamos nos reunindo devido à fase vermelha e também por precaução, apesar de estar liberado para que a igreja se reúna, achamos mais prudente, num momento bem complexo, né, dos hospitais lotados, UTIs lotadas, a gente não se reunir presencialmente, mas buscarmos sim ao Senhor e uma meditação na sua palavra nessa manhã, o qual farei em Abacuque, capítulo 1, se você puder abrir aí, nós vamos ler dos versículos 1 a 11. Essa semana eu ouvi uma reflexão sobre Abacuque, isso abençoou muito o meu coração, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas em relação ao texto nessa meditação, nesse domingo pela manhã. Advertência revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se não lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a golpe, vêm voando como a ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Senhor, desculpa, até o versículo 11. O 12 a gente vai ver depois, né? O 12 diz assim: Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Vamos até o versículo 12. O texto de Abacuque, né? O livro de Abacuque, um dos profetas, um dos 12 profetas menores da palavra de Deus, ele é um livro muito querido, né, pelas pessoas e por aquilo que o texto todo, né, dos seus poucos capítulos, né, nos seus 3 capítulos, ele revela. E Abacuque significa abraço. É interessante, né? Nesse momento nós estamos aí impedidos de nos estarmos juntos e de podermos nos abraçar, estarmos próximos. Abacuque significa abraço. A gente não sabe muito a respeito do profeta Abacuque, né? Mas ele vive, né, e atua diante de uma época onde Judá se desvia dos caminhos do Senhor, né, fazendo aquilo que desagrada a Deus, né? E o livro de Abacuque, então, mostra esse cenário onde Judá se desviou dos caminhos do Senhor, e ele mostra uma crise de fé de Abacuque diante da iniquidade do povo e da injustiça que está ao redor, né? Até quando, Senhor, Abacuque vai dizer, até quando eu vou ter que clamar para o Senhor sem que você me escute, né? Até quando gritarei violência sem que você traga a salvação, né? Então, nesse contexto de iniquidade e de dor e de sofrimento e de caos, né, em que Judá passa, né, ao se desviar dos caminhos do Senhor, Abacuque ele revela, né, uma crise de fé mesmo em relação a toda essa iniquidade que está espalhada, né? Então ele clama ao Senhor, né? E ele se vê diante dessa crise com a falta de resposta de Deus para esse momento, né? Então o livro vai narrando isso. O livro narra
o período de Judá, né, o desvio dos preceitos e caminhos do Senhor, narra Abacuque diante, né, de uma crise de fé por causa dessa iniquidade, né? Nós vemos a falta, né, de resposta de Deus, o que incomoda Abacuque, né? Depois nós vemos no livro, né, uma perplexidade, né, nas próximas mensagens eu vou trazer sobre isso. Nós vemos uma perplexidade de Abacuque perante a resposta de Deus. Primeiro ele fica ansioso e fica chateado porque Deus não responde. Onde que está Deus quando tudo isso está acontecendo? E depois, quando Deus responde, há uma perplexidade de Abacuque perante a resposta de Deus, como algo que ele não esperava, né? E depois, no final, mostra, né, o reconhecimento de Abacuque a Deus em relação à sua soberania, a tudo que ele faz, né? Lá no capítulo 3 tem um texto muito conhecido, ainda que a figueira não floresça, né? A vinha não deu os seus frutos, eu me alegrei no Senhor e tudo mais. No final, há um reconhecimento de Abacuque que, apesar de todo o caos, Deus está governando e ele é soberano, né? O livro de Abacuque também narra assim, os diálogos, né, de Abacuque com Deus. O livro mostra isso para a gente, todos os diálogos que há entre Abacuque e Deus, né? As falas de Abacuque, as falas de Deus, então o livro narra isso. E o objetivo desse profeta, né, dessa carta, desse livro bíblico, né, é trazer uma mensagem de preparação para uma invasão que Deus estava enviando a eles por causa da iniquidade de Judá, né? O texto fica aí, mostra o texto e a carta, o livro mostra isso para a gente. O objetivo desse livro é preparar dessa mensagem, né? Melhor dizendo, é preparar o povo para uma invasão que haveria. Uma nação se levantaria como parte do juízo de Deus pela desobediência do povo de Judá. Então, o objetivo da carta é preparar, trazer uma mensagem de preparação para essa invasão, mas que Deus, apesar de todo o caos, estaria sempre com eles. E nisso tudo, o tema da carta, do livro, desculpa, da mensagem, vamos chamar assim, né, já que é um profeta, o tema central da mensagem de Abacuque é: o justo viverá pela fé. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? Paulo faz uso dessa frase, né, marcante nas suas cartas de Gálatas, na sua carta de Romanos, né? O livro de Hebreus também, o autor de Hebreus também faz uso dessa expressão que é muito importante na Bíblia, né? Então, o tema central de Abacuque é: o justo viverá pela fé. Bom, dada essa introdução, né, e toda essa explicação para a gente entender bem, a gente vê aqui o capítulo 1, o clamor de Abacuque, o clamor de Abacuque e uma resposta de Deus, né? E depois esse diálogo vai continuar nas próximas mensagens, a gente vai ver isso. Um clamor de Abacuque perante uma situação, perante o caos. E é muito interessante porque essa mensagem falou muito comigo essa semana, porque nós vivemos um momento muito difícil. Inclusive, eu estava comentando essa semana com alguém, disse uma semana pesada, né? Talvez acho com o meu irmão, eu não me lembro, porque, como vocês sabem, a gente perdeu o nosso avô já, 95 anos, tudo certo, mas era uma pessoa muito querida e foi de verdade a primeira perda dolorosa que eu e meus irmãos, por exemplo, nós tivemos, né? Próximo e que faz parte ali das páginas da nossa história de uma maneira muito relevante, assim, né? Aquela ideia de que algumas coisas parece que nunca vão acontecer, né? E essa era uma ideia que a gente ingenuamente alimenta, né? Ao conviver, né, com o nosso vô, enfim. Mas não só por isso, né? Foi uma semana pesada em relação ao nosso país, ao que nós temos visto, né? Quase 2.000 mortes por dia no nosso país essa semana, números alarmantes, né? Uma possibilidade de caos ali muito latente, né? Pessoas queridas perdendo pessoas que amam por causa do que nós estamos experimentando nessa pandemia, que voltou com força e tudo mais.
Então, uma semana pesada, você lê as notícias, você vê, mesmo que você não queira, né, elas chegam até você. Então, um cenário, assim, difícil, mais uma vez a gente não podendo se reunir, a gente precisando, tomar todos os cuidados, e dentro desses cuidados, algo que realmente nos afeta, que é estarmos juntos e poder viver, né, de uma maneira livre e tal. Enfim, tempos pesados, né, momentos difíceis, e eu não sei você, a gente ora e a gente pensa, fala: "Deus, né, o que está acontecendo?", né? Hã, o caos instaurado, né, a dor por toda parte. E quando ouvi essa reflexão a respeito de Abacuque, e foi um sinal, porque na semana passada eu assisti o culto da igreja do Leco, né, e ele pregou sobre a fé, né, e ele citou Abacuque, citou, passou por um pouco por Abacuque, daí durante a semana, num dos meus tempos de devocional, era sobre Abacuque, eu falei, a Deus, acho que está falando, mas falou muito ao meu coração, porque a gente vive um momento como esse, parecido, né, parecido com esse, talvez não no sentido só da iniquidade aqui, do fato de se desviar, como Judá tinha se desviado dos caminhos do Senhor, mas um momento onde nós estamos inseridos dentro de um contexto de caos, não é? Dentro de um contexto de caos, a igreja, as famílias, a própria humanidade, né? Que precisa de Deus, né? E a gente às vezes olha e fala, Deus, a gente está orando por isso, a gente tem orado tanto por isso, a gente tem buscado, a gente ora pelas pessoas, a gente ora pela nossa cidade, a gente até quando, Senhor, como o Abacuque aqui vai dizer, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando a gente vai gritar violência sem que traga salvação? Por que que você faz a gente ver a injustiça, contemplar a maldade, a destruição e a violência estão sempre diante de mim? A luta, conflito, a gente pode dizer, né? A luta, a dor, a conflito, a morte por todos os lados, né? Uh, enfim, por isso a lei se enfraquece, a gente acaba vendo aqui, a gente fica revoltado com algumas coisas, né? A justiça parece que nunca prevalece, os ímpios sempre prejudicam os justos, a gente vê isso nos nossos governos, né? Eles não estão preocupados conosco, eles não estão preocupados com a população, isso é um fato, o discurso de um, o discurso de outro, são discursos ególatras, são discursos que pensam apenas em si mesmo, um que ataca o outro, que ataca um. Então, assim, enquanto isso, as pessoas morrendo aos montes e governos que deveriam estar trabalhando para proteger o trabalhador, proteger as famílias, né? Criar estruturas para que nós pudéssemos, pelo menos, né, termos hospitais decentes, né, um apoio. Não, então a gente olha e parece que a maldade ela se multiplica. E aí a gente chega diante de um cenário como esse, e aí Deus aqui vai responder. Vamos tirar algumas lições para a gente, né? Eu não sei o momento que você está passando, eu não sei se você consegue perceber esse momento de dor que nós estamos envolvidos. Provavelmente sim, se você, né, tem aí o Espírito Santo, talvez isso, né, clame dentro de você. As coisas vão chegando perto da gente, pessoas perdendo pessoas queridas, né? Os problemas sempre nos cercando, né? Trazendo um certo receio, uma certa ansiedade. Eu não sei como você vê, mas é um momento pesado que nós vivemos, né? E Abacuque pode nos ensinar algumas coisas que eu queria compartilhar com você. Vamos entender então. Então, Abacuque, primeiro, ele vai clamar a Deus e vai colocar a sua dor, né? A palavra é esse clamor mesmo diante de Deus. Só que Deus responde. E quando Deus responde, Abacuque vai ficar mais, talvez, preocupado ainda do que ele estava antes, porque Deus vai responder e vai dizer, olha, quando a gente olha para o versículo 5, né, Deus responde assim, olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creiam se lhes fossem, que não creriam se não lhes fosse contado. Aí eu fico imaginando aqui Abacuque, Deus me ouviu. Deus me ouviu. Enfim, ele nos ouviu, né? Só que aí, agora vai vir a nossa salvação, agora vai vir, né, o nosso avivamento, como aconteceu em outros momentos do povo que se desviou e logo em seguida o povo, né, se arrependeu. Deus nos ouviu e agora, só que Deus diz, olha, eu estou trazendo diante de vocês um povo que vai invadir vocês, vai tirar, vai devastar vocês. E aí Abacuque, então,
não entende, né? Como assim, né? A gente esperava a salvação e tudo mais. Isso está depois a partir do versículo 12, né? Enfim, todo esse cenário é muito interessante, porque a gente às vezes experimenta isso, né? A gente ora, a gente clama e parece que as coisas vão acontecer, mas de repente vem coisas que você fala, mas não era isso que eu estava esperando de verdade, né? E aí o nosso coração também, de novo, fala, Deus, a gente faz tudo certo, Deus, por que o Senhor faz isso? Por que isso aconteceu? Ou, né, enfim. Mas algumas lições para a gente aqui, né? Que a gente precisa relembrar, né? A primeira delas é o seguinte, dentro desse cenário, dentro desse contexto, pode acontecer e tem acontecido, ok? Da igreja se enfraquecer. O povo estava se desviando, o povo estava com seu amor frio, o povo estava com a sua devoção dividida, mas sempre haverá alguém clamando pelo povo. Vamos começar por onde devemos começar, né? Tudo isso aqui acontece por causa da iniquidade do povo. E, obviamente, eu não estou dizendo que tudo isso que está acontecendo tem a ver com os desvios, né, o enfraquecimento da igreja. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, apesar de tudo que acontece, todo o mal que acontece, que muitas vezes a igreja é parte disso, sempre haverá alguém clamando pela igreja. Sempre haverá alguém diante de Deus clamando por ela. Vamos aprofundar um pouquinho isso aqui. Nós vemos um momento onde, de um ano para cá, Deus tem tratado a sua igreja. E a sua igreja, em muitos momentos, tem passado por uma prova, ok? E ela tem, sim, muitas vezes se enfraquecido. Nessa pandemia, pessoas abandonaram a igreja, pessoas abandonaram a fé, pessoas abandonaram o seu compromisso de amor com a igreja. A igreja tem passado por um estreitamento em suas fileiras. Mas há uma coisa importante. Sempre alguém diante de Deus clamando por ela. Sempre alguém diante de Deus dizendo, volta. Sempre tem alguém dizendo, a igreja precisa se fortalecer. A igreja precisa se recuperar. A igreja de Deus precisa orar. A igreja de Deus precisa buscar mais ao Senhor. A igreja de Deus precisa se apegar a essa doutrina, às escrituras. É o que Abacuque faz aqui diante de Deus, diante de um povo enfraquecido e com a sua devoção dividida. Então, a igreja pode sim passar por momentos de dificuldade. A igreja pode passar por momentos de enfraquecimento diante do caos. Mas sempre haverá alguém diante de Deus, clamando por ela. Nesse exato momento, pessoas estão clamando pela vida de alguém que está assistindo esse vídeo aqui e que enfraqueceu a sua fé, enfraqueceu o seu amor, e que diante de um cenário como esse, hoje se vê mais com medo do que com esperança. Talvez alguém assistindo esse vídeo aqui, hoje possa estar pensando, aonde está Deus que não ouve as minhas orações? Está vendo? Não vale a pena servir esse Deus. Está vendo? Não vale a pena ter compromisso com a igreja de Deus. Onde está? Olha as pessoas, olha o que tem acontecido. Mas agora, nesse exato momento, tem alguém clamando pela sua vida para que você volte. Tem alguém clamando pela igreja para que ela possa ser ouvida por Deus, para que Deus possa intervir sobre a vida dela. Então a igreja pode cair, sim, ela pode se enfraquecer de alguma maneira, ela pode passar momentos de instabilidade, isso aconteceu em toda a história da igreja. Mas sempre houve alguém diante de Deus, pessoas, homens, mulheres, que permaneceram firmes, clamando pela igreja, clamando para que ela seja forte, clamando para que pessoas voltem. Então, você pode estar em dois cenários aqui diante disso, né? Você pode ser parte daquele povo, né, pelo qual Abacuque está orando, o povo que se desviou, o povo que enfraqueceu o seu amor, que trocou, né, Deus por outros deuses, por outras coisas. Ou você, e aí eu quero que você saiba que exatamente agora
há pessoas clamando pela sua vida, clamando para que você volte, para que você seja mais forte. Ou você pode estar no outro grupo. Se você está na comunidade, se você está ali firme. Ontem eu conversava com uns meus irmãos, a gente falava sobre educação de filhos e tal, e a gente estava falando uma palavra importantíssima na vida cristã, chama-se permanecer. A bênção de Deus vem quando nós permanecemos firmes, independente de qualquer situação. Então, ou você, de repente, está com medo dessa pandemia, que você está apavorado, você está deixando que isso te afete mais do que deveria, perdendo a sua esperança, acordando e dormindo com medo, e por isso, né, Deus tem sido aí apenas uma parte da sua vida, ou você se desviou, você enfraqueceu o seu amor nesse tempo, né, não voltou à comunidade, não voltou, não importa. Eu quero dizer para você que Deus está dizendo para você, olha, volta, volta. Tem alguém clamando por você, para que você se fortaleça. Ou você está no outro grupo, no grupo de Abacuque, que clama, fala, Deus, faz algo. A gente não quer ver a maldade se espalhar, a gente não quer ver o caos se estabelecer, a gente não quer ver que as mazelas se multiplicarem, afetarem as pessoas. Então, se você estiver em um, volte. Se você estiver no outro, permaneça, permaneça firme, permaneça orando. Em segundo lugar, né, já fala um pouquinho mais a respeito da oração e dessa relação com Deus. Homens fiéis a Deus nem sempre serão ouvidos, mas Deus testa a nossa fé. Vamos lembrar que o contexto e todo o cenário todo a mensagem toda a mensagem de Abacuque aqui do livro de Abacuque fala sobre o justo viver por fé. E nós vemos aqui agora, né, um profeta que não tem as suas orações ouvidas. Isso muitas vezes pode acontecer e Deus pode testar a nossa fé. Deus quer testar a nossa fé. Deus quer, em momentos de dor, né, como esse, em momentos de luta, em momentos de tristeza ao nosso redor, quando a gente, eu não sei você, mas eu olho ao redor, parece que não tem nada bom acontecendo. E quando você olha assim, e você fala, Deus, o Senhor não está ouvindo as nossas orações, a gente ora, alguém, né, morre, a gente clama e os números aumentam, a gente clama para que a gente possa voltar à vida normal e a gente regride 10 casas. E Deus parece estar em silêncio, as coisas não estão acontecendo. Mas, de qualquer forma, Deus, ele está testando a nossa fé. Ele quer que a gente continue a orar, ele quer que você continue a perseverar, ele quer que você continue firme em relação a ele, certo? Ele quer que você tenha resiliência, que você tenha um poder, né, de permanecer. Temos aqui um homem que não teve as suas orações respondidas. Mas o versículo 12, por isso até que eu quis ir até o 12, diz assim, Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. É como se, a gente vai falar semana que vem, é como se Abacuque estivesse dizendo assim, ué, é até um insulto aqui, se você for ver, né, alguns, como é que fala? Estudantes da palavra de Deus, né, alguns mestres aqui da lei e tudo mais, da palavra de Deus, estudiosos dizem que isso aqui no hebraico é como se fosse um insulto, tipo, você não é o eterno, não? Não é? Mas logo em seguida ele diz, mas Deus, meu santo, tu não morrerás. Então, ou seja, essa honestidade do coração e ao mesmo tempo uma esperança e uma confiança, né, que a gente deve depositar. Um homem que não tem as suas orações respondidas e quando as tem, não as tem de acordo com aquilo que estava esperando. Mas permanece fiel. Meu irmão, permaneça fiel. Permaneça firme no Senhor, continue orando. Em momentos de dificuldade, Deus chama a sua igreja para que ela ore mais, para que ela persevere mais, para que ela se apegue mais a Deus, para que ela se apegue mais à palavra de Deus. A vida cristã é sobre permanecer. Lembra? Olha, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser cristão é permanecer. Permanecer. E a palavra de Deus diz que isso vai de geração a geração. Uma geração contará a outra geração. Isso é bênção para você. Permanecer não é uma bênção, não é simplesmente uma coisa para você, mas é uma herança para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para as próximas gerações. Você que é de Betsaida, se você permanecer fiel, como muitos aí têm permanecido,
Você não está trazendo e acumulando coisa apenas para a sua vida, mas você está fazendo com que haja uma herança para as próximas gerações da nossa comunidade. Então, homens fiéis a Deus, que oram, que buscam, nem sempre têm as suas orações respondidas. Mas Deus está testando a nossa fé, Deus está nos provando para que possamos ser fiéis, para que possamos permanecer, para que possamos permanecer firmes, né? Tem uma frase que diz, né? Tempos difíceis fazem homens fortes, e eu acredito nisso na palavra de Deus. Tempos difíceis fazem homens e mulheres fortes. Então, apesar de todo o caos, assim como Abacuque está vivendo aqui, apesar da falta de respostas, apesar da falta de boas notícias, permaneça firme. Permaneça diante do Senhor. Você não precisa chegar diante de Deus e falar assim, Deus, e aí? Ah, Deus, está tudo bem. Para com essas coisas assim, ó. Não, Deus está no controle. Olha, vai dar tudo certo. É óbvio que nós sabemos isso, mas é hora de lamentar, é hora de ir diante de Deus e falar assim, Deus, nós queremos que o Senhor haja, nós estamos diante do Senhor, eu não aceito essa situação, o Senhor não é bom, então faz alguma coisa. Deus nos ensina nesse texto aqui a sermos honestos com Ele, derramar a nossa dor, derramar as nossas frustrações, derramar a nossa desilusão com aquilo tudo que está acontecendo. E a gente tem aí um crentez, uma filosofia triunfalista, não, Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Isso tudo é verdade, mas nós estamos no momento onde nós clamamos e nós não vemos, então nós precisamos permanecer. Permanecer. É tempo de guerra espiritual, é tempo de luta, é tempo de permanecer. Se você é da comunidade, né, aqueles que estão assistindo, eu tenho certeza disso, é hora de permanecer, é hora de assistir os cultos online, é hora de ir para a palavra de Deus para que ela fale com você, é hora de ir, né, para ser abençoado por louvores, não importa, é hora e tempo de permanecer. Homens fiéis a Deus nem sempre são ouvidos o tempo todo. Deus testa a nossa fé. Em terceiro lugar, nós sabemos que, apesar de tudo, Deus continua soberano. Deus continua reinando. Apesar de tudo, ele continua sendo o rei, né, que governa sobre todas as coisas. Deus não perdeu o controle da história. Ele nunca perdeu. Nós devemos acordar e dormir todos os dias, obviamente fazendo a nossa parte, sendo responsáveis, permanecendo em Deus, mas jamais nos esquecendo que lá num trono poderoso, no alto dos céus, existe alguém que reina, que tem sobre a sua mão direita a justiça, que tem um coração compassivo. Um dos salmos diz que, apesar de toda a sua grandeza, você decidiu ouvir o clamor e descer. Então, nós não temos um Deus que está oculto, nós não temos um Deus que perdeu o controle da história. Nós continuamos tendo um Deus que é sol da justiça, que é estrela da manhã. Ele continua reinando, irmãos, e isso deve ser para nós a maior esperança da nossa vida. Nós devemos acordar todos os dias que, apesar do caos, nós podemos olhar, parar e dizer: eu creio, eu tenho um Deus que continua mandando em tudo. Como diz a palavra de Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele é poderoso. Eu sei que ele está atuando. Ele pode estar em silêncio, ele pode estar quieto, mas ele continua a reinar. A sua justiça, o seu amor ainda imperam, a sua presença soberana ainda está sobre nós. E se aqui nada der certo, um dia eu me encontrarei com esse Deus, estarei diante dele e viverei a eternidade com ele. Por isso não temeremos, irmãos. Por isso não temeremos. Nós devemos nos cuidar, nós devemos nos proteger, vocês têm visto eu falar bastante a respeito disso, nós devemos fazer a nossa parte, mas nós podemos dormir e descansar o sono dos justos, porque Deus continua reinando. Ele é soberano. Ele é um Deus onde todas as coisas que vêm dele são boas. Essa doença não vem dele, essa pandemia não vem dele, mas apesar do caos, Senhor,
Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. O meu Redentor vive. E essa esperança deve acordar com a gente todo dia. Irmão, você já parou para pensar que nessa pandemia, quantas pessoas vão para um hospital tendo a única esperança da vida serem curadas? Mas nós temos a esperança todos os dias de que Deus cuida de nós. A nossa esperança não está aqui, sabe por quê? Porque se ela estivesse só aqui, uma pandemia pode tirar a nossa esperança. A dor pode tirar a nossa esperança. As mazelas da vida, o caos instaurado pode tirar a nossa esperança. Mas a nossa esperança está lá no alto. E quando ela está lá no alto, eu entendo que nada pode me abalar. Lembra alguns domingos atrás, quando eu preguei sobre o carcereiro? Por que Paulo e Silas podiam cantar presos, amarrados a um tronco? Porque a esperança deles não estava em algo que estava acontecendo aqui, mas a esperança está. Então eu posso louvar a Deus. Porque se minha esperança estivesse aqui, se eu estou preso, eu perdi a minha liberdade. Se eu estou num calabouço, eu perdi toda a perspectiva e esperança da minha vida, foram tiradas de mim. Mas como o meu Redentor vive, nada pode me separar do amor de Deus. Então eu quero incentivar você, durma e acorde, sabendo que apesar de tudo, o meu santo, o meu Deus não morrerá. É o que Abacuque aqui ele começa a entender, e quando a gente lê toda a mensagem, né, dos 3 capítulos, nós vamos perceber essa mudança em Abacuque, na mente de Abacuque. Apesar, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, eu me alegrarei em ti. Ou seja, mesmo que haja todo o caos, eu consigo entender e ver que o Senhor continua a reinar. Não perca a esperança, querido. A sua esperança não está baseada em algo que uma enfermidade, que a morte, que a dor pode tirar. Muitas pessoas hoje, infelizmente, vão morrer e irão direto para o inferno. E é triste dizer isso, mas é a verdade. Mas nós temos um Deus que diz para a gente que nem morte nem vida pode nos separar do amor de Deus. Então, é tempo de fortalecer, é tempo de permanecer, é tempo de ficar junto da palavra de Deus, é tempo de orar mais, porque ele continua lá. Ele pode estar em silêncio, o que não significa que ele está surdo. Ele pode estar em silêncio, o que não significa que ele está ausente. Então, Deus está lá. Deus está ouvindo o seu clamor, mas ele está testando a sua fé, e o justo viverá pela fé. E por último, vamos lembrar que Deus continua sendo o Senhor das nações. Aqui nós vemos a resposta de Deus para o juízo, né, de Judá. Iria levantar uma nação, né, para invadir Judá, como parte do juízo, né, de Deus pela iniquidade do povo. Isso nos mostra que Deus continua sendo o Senhor das nações. Ok? Nenhum político, presidente, governador, prefeito, um presidente que sai, que entra, nenhum deles é o Senhor de uma nação. O Senhor das nações, o Rei das nações, é Deus. É Deus. Ele continua a reinar. Ele continua sendo dono de tudo. O nosso país, o país de qualquer parte do mundo, continua nas mãos de Deus. É Ele. Se amanhã Ele quiser dizer assim, acabou a pandemia, Ele pode fazer. Ele move o coração do rei. Ele está agindo no mundo. Ele, a Bíblia diz que ele colocou os mares no seu lugar, as terras no seu lugar, ele formou os continentes, ele formou tudo. Isso é dele.
Isso é dele, tudo isso é dele. Tudo isso é dele. Ele continua a reinar. Nenhum político no Brasil tem o poder de afrontar a Deus no sentido de fazer aquilo ou usurpar aquilo que é de Deus. Deus não permitirá. Não simplesmente um discurso vazio de que o Brasil é do Senhor Jesus, mas de fato, não só o Brasil, o mundo é do Senhor Jesus. O mundo é do Senhor Jesus. Ele ama a humanidade ao ponto de ter dado o seu filho. Então as nações pertencem a ele. Um dia, a palavra de Deus diz que ele voltará e colocará sobre nós toda a justiça, toda língua, toda tribo, toda nação, toda pessoa se prostrará. E a palavra de Deus diz que lá na eternidade haverá pessoas de toda tribo, língua e nação, porque pertence a ele. Então, é um momento de dor, é um momento de más notícias, assim como Abacuque, nós podemos colocar nosso clamor diante de Deus, mas é tempo de permanecer e é tempo de direcionar a nossa esperança a Ele. O justo viverá pela fé. Então, na primeira parte aqui de Abacuque nós vemos, né, esse primeiro diálogo de Abacuque com Deus. Nos próximos domingos veremos os outros, né? Um Abacuque em crise, né, de fé diante do caos. O que pode estar acontecendo com você nesse momento? Mas Abacuque colocou o seu clamor diante de Deus, a sua dor diante de Deus. Ouviu de Deus uma resposta de oração que ele não esperava. O justo nem sempre terá suas orações respondidas, mas ele permanece porque a sua fé e esperança estão nele. E é isso que Deus exige de nós hoje. Concluindo, Deus espera que você volte ou você seja parte daqueles que clamam. Deus espera que você permaneça fiel, firme, que você permaneça, mesmo que as orações não sejam respondidas. E Deus espera que você confie nele, porque ele continua soberano e ele continua o Senhor das nações. Eu espero que a sua semana seja abençoada e que você possa, de verdade, se apegar ao Senhor e permanecer firme nessa semana, em nome de Jesus. Queria orar por você nesse momento. Pai querido, neste momento nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Eu peço que o Senhor, ó Deus, nesse momento que nós experimentamos de dor, de perdas, de más notícias, Senhor, o Senhor possa ser aquele a qual a nossa fé está direcionada, Pai. Pai, acalma o nosso coração, aumenta a nossa esperança, trabalha a nossa fé, Senhor. Trabalhe para que ela, ó Deus, possa ser o elemento mais vivo no nosso coração e na nossa mente em momentos como esse. Pai, fortalece a tua igreja na tua palavra, fortalece a tua igreja, ó Deus, na oração, fortalece a tua igreja, Senhor, nas disciplinas espirituais, ó Senhor. Pai, nós cremos que tu és soberano, nós cremos que o Senhor é bom, nós cremos que o Senhor não perdeu, ó Deus, em nenhum momento o rumo da história. Tua soberania continua intacta, Senhor. Eu oro por aqueles agora, nesse momento, que estão abalados, ó Deus. Estão sendo afetados por perdas, por más notícias, pela dor, pela incerteza, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fortalece o coração, seja o consolo para aqueles, ó Deus, que precisam, seja a esperança para aqueles que precisam, seja a resposta para aqueles que precisam, Senhor, em nome de Jesus. Seja tudo, ó Deus, tudo que cada um de nós precisa nesse momento, Senhor, de dor e de caos, assim como Abacuque experimentou. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Essa semana nossas programações continuam pela internet, né, de maneira online. Terça-feira temos reunião de oração, quarta temos café com Bíblia, e nessa quinta, sim, teremos de volta o nosso roda de conversa com Deus. Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado na graça do Senhor Jesus. Amém.